Estagflação é uma palavra que, por um motivo ou outro, vai ser mencionada muito mais nos próximos meses. Mas tudo o que isso significa é simplesmente aumento do desemprego e crescimento econômico lento, ao mesmo tempo em que há uma inflação persistentemente alta. Nenhum desses resultados é ideal, mesmo individualmente, mas quando todos acontecem juntos, eles se tornam um dos piores cenários econômicos imagináveis. Algo que pode, e já levou no passado, a anos de dificuldades econômicas ou até mesmo ao colapso total de sistemas econômicos inteiros. O problema central é que tratar essas questões tende a agravar as demais, ao menos em teoria. Taxas de juros baixas e muita impressão de dinheiro podem impulsionar a atividade do mercado e, pelo menos no papel, fazer o crescimento parecer bom por um tempo. Porém, mais dinheiro circulando na economia vai, como já vimos de perto, piorar muito a inflação. Outra opção é subir juros e reduzir o dinheiro em circulação. Isso deve combater a inflação, mas também vai levar a dificuldades econômicas intensas. A boa notícia é que há formas de desvincular uma economia desse nó, mas exigem planejamento cuidadoso, dedicação a longo prazo e sacrifícios de curto prazo. Então, de qualquer forma, para o bem ou para o mal, esses sacrifícios provavelmente também serão sentidos por quase todo o mundo ao redor do mundo. Sim, a estagflação está em destaque nos Estados Unidos, mas, ao menos por enquanto, eles conseguem exportar parte dessa inflação e estagnação para o resto do mundo, já que o dólar segue como moeda de reserva global. Além disso, muitos outros países provavelmente já estão ainda mais avançados nesse buraco de coelho. Então, por que a estagflação é um problema tão grande? Por que ela se tornou um problema tão grande agora? Quais sacrifícios são necessários para superar a estagnação e reduzir a inflação? O Banco Central dos Estados Unidos da América, como a maioria dos globais, tem duplo mandato, pleno emprego e estabilidade de preços. Então, talvez outro motivo pelo qual a estagflação seja considerada tão assustadora pelo Fed é que ela representa o fracasso em ambos os objetivos que justificam sua existência em primeiro lugar. Mesmo esses KPIs simples exigem nuance, pois economistas costumam dar nomes ruins às coisas. Pleno emprego, como o nome não sugere, não é a mesma coisa que desemprego zero. Na verdade, é a menor taxa de desemprego considerada sustentável. Se ninguém na economia busca emprego, isso pode causar tantos problemas quanto muita gente procurando. Isso vai ser muito importante mais para frente, então tente se lembrar disso. Preços estáveis não significam ausência de mudanças, mas sim aumentos de cerca de 2% ao ano, meta definida de forma um pouco arbitrária pelo Fed em 2012. A ideia é que um aumento lento nos preços incentiva as pessoas a saírem e colocarem seu dinheiro para trabalhar, seja investindo ou apenas gastando, em vez de guardá-lo, porque dinheiro parado vai perdendo valor aos poucos com o tempo. Agora, lembre-se desses objetivos ao analisarmos a situação atual. Até o próprio Fed, discretamente, alerta que a economia enfrenta grandes problemas com inflação e desemprego. O que está causando isso? Para começar, os números agora parecem bons. A inflação supera a meta de 2%, mas caiu desde o pico da pandemia. O desemprego subiu em relação ao ano passado, mas ainda está em nível historicamente razoável. Então, se a inflação e o desemprego estão ambos consideravelmente menores do que estavam, digamos, há 4 anos, será que isso é só mais um caso de economistas prevendo 20 das últimas 3 catástrofes econômicas? Bem, talvez. Mas esses números já se tornaram um dos primeiros grandes problemas. Os Estados Unidos da América revisaram os números de empregos, mostrando que quase 1 milhão de vagas foram superestimadas. Esses números oficiais estão ficando cada vez mais questionáveis com o tempo, já que menos empresas e pessoas estão respondendo às pesquisas das quais eles dependem, porque, bem, quem responde pesquisa hoje em dia? Além disso, é claro que tem havido algum nível de pressão política para que as agências produtoras de dados façam os números parecerem bons, ou então sofrem consequências. Frequentemente alertamos neste canal que estatísticas econômicas nacionais, como as da China, podem não ser precisas. A China define objetivos econômicos e as províncias informam seus resultados conforme essas metas. Burocratas eram demitidos ou promovidos conforme o desempenho de sua área no governo. Por isso, muitos economistas suspeitam de imprecisões sistemáticas e persistentes nos dados, que podem piorar com o tempo.
Mas, por mais que não gostemos de admitir, o mesmo tipo de pressão poderia facilmente gerar os mesmos resultados em um país como os Estados Unidos da América também. E então, acima de tudo isso, mesmo que os dados fossem irrepreensíveis, ainda assim eles podem não estar contando toda a história. O desemprego pode parecer aceitável isoladamente, mas só indica quantos não estão empregados e buscam trabalho. Ele não considera a queda da participação na força de trabalho há mais de 2 décadas, incluindo muitos que desistiram de buscar emprego. Ele não contabiliza o subemprego para pessoas que não conseguem encontrar um trabalho compatível com suas habilidades ou experiência e, por isso, recorrem a algo como trabalho temporário. E também não contabiliza pessoas que não estão conseguindo trabalho suficiente. Para ser considerado empregado, tecnicamente a pessoa só precisa fazer 1 hora de trabalho remunerado em uma semana, o que pode até deixar as estatísticas bonitas, mas claramente não é suficiente para garantir uma vida confortável ou fazer qualquer contribuição significativa para a economia. A inflação enfrenta problemas de medição, o que pode gerar resultados atrasados ou pouco precisos. A reduflação, piora dos produtos e subestimação dos custos de moradia fazem com que, embora o índice de preços ao consumidor tenha subido só 30% em 5 anos, os orçamentos diários estejam ainda mais pressionados. Isso também ignora que, mesmo com a inflação voltando à meta de 2%, isso não compensa os anos em que ficou muito acima. Essas limitações são importantes de entender, mas nada disso é novidade. Então, por que os economistas estão de repente tão preocupados com a estagflação agora? Para a SADAS, muitas dessas informações provavelmente só chegaram agora. Como mencionamos anteriormente, uma revisão significativa na criação de empregos é um bom sinal de que o número real de empregos pode não ser tão bom quanto parece, mesmo ignorando todos os problemas de subemprego, que claramente se tornaram mais comuns nos últimos anos com a proliferação da economia de bicos. O crescimento econômico também está se tornando cada vez mais dependente de um conjunto cada vez mais restrito de setores. Novamente, especificamente nos Estados Unidos da América, o crescimento do produto interno bruto realmente pareceu muito bom. Mas isso tem sido sustentado por muitos gastos do governo, muitos investimentos grandes e provavelmente não muito sustentáveis em inteligência artificial e pelo consumo das pessoas. No entanto, todos esses fatores têm riscos importantes. Os gastos do governo dos Estados Unidos da América dependem fortemente da dívida americana, um problema das últimas décadas que agora pode estar entrando em sua fase de consequências. A nova política fiscal reduziu significativamente os impostos, enquanto os gastos permaneceram praticamente os mesmos, mesmo que tenham sido realocados, cortando programas sociais, mas aumentando os gastos com coisas como defesa e segurança de fronteira. Agora, isso não é uma questão orçamentária simples, porque, claro, o governo dos Estados Unidos da América sempre pode imprimir mais do seu próprio dinheiro, mas isso não significa que as pessoas vão valorizá-lo. Agora, às vezes todas as tecnicalidades de como os governos movimentam dinheiro acabam distraindo do simples conceito de oferta e demanda por trás de tudo isso. Os impostos geram a principal demanda por uma moeda. Sem dinheiro para pagá-los, as pessoas podem ser presas. Então, é um fator de demanda bem forte. Reduzir os impostos naturalmente diminui essa demanda e se todo o resto permanece igual, menor demanda significa preços mais baixos. O preço de $1 sempre será $1, mas se houver mais dólares circulando no futuro, o valor real pelo qual podem ser trocados será menor. Por causa dessa suposição, as pessoas que emprestam dinheiro ao governo vão querer mais juros para compensar essa queda de valor, ou então vão simplesmente comprar outra coisa agora mesmo. Isso já está acontecendo, com grandes instituições e governos optando por moedas alternativas e até mesmo coisas como ouro, as reservas dos detentores, em vez de títulos do governo dos Estados Unidos da América, que tem um futuro incerto. O governo dos Estados Unidos da América pagará juros mais altos pelos empréstimos, o que, devido à grande dívida, afetará significativamente o orçamento. Já está acontecendo de o governo perceber que, quando tenta levantar dinheiro vendendo títulos, está muito mais difícil encontrar compradores suficientes. No médio a longo prazo, governos ao redor do mundo que estiveram em uma situação semelhante tiveram que recorrer a medidas de austeridade, o que significa reduzir drasticamente os gastos e aumentar os impostos para começar a pagar a dívida de forma significativa.
Isso eliminaria um dos principais componentes do produto interno bruto, causando um crescimento lento ou negativo, e provavelmente também viria acompanhado de aumentos significativos no desemprego, devido à demissão de funcionários públicos e prestadores de serviço. Os Estados Unidos conseguiram se safar disso por mais tempo do que a maioria das outras economias conseguiria, porque tantos outros países usam sua moeda para o comércio internacional, que na prática recebem uma demanda gratuita por sua moeda de todo mundo, não apenas do seu próprio povo. Grandes instituições internacionais e governos não são ingênuos. Eles veem déficit crescente e políticas internacionais instáveis, e concluem que isso pode desvalorizar reservas no futuro, preferindo agir agora. A estagflação costuma ser considerada uma falha do Banco Central, pois sua função é controlar o emprego e a estabilidade de preços. É fundamental coordenar cuidadosamente a política fiscal do governo e a monetária do Fed para gerenciar essas variáveis, especialmente quando não seguem o rumo desejado. Imagine duas mãos sincronizadas tocando um instrumento delicado. O Banco Central pode influenciar o ritmo da economia, mas apenas o governo controla detalhes de sua administração. Isso é difícil, porque políticos evitam medidas que possam esfriar a economia, mesmo que beneficiem o país a longo prazo, pois pensam em ciclos eleitorais curtos. Isso também pode resultar em uma situação onde uma mão luta contra a outra. O Banco Central tenta conter a inflação, enquanto o governo gasta valores recordes, num exemplo hipotético. Isso acontece sempre, e os bancos centrais já estão acostumados a lidar. Eles são nomeados por mandatos muito mais longos para que possam implementar políticas que não serão populares no curto prazo. E é por isso que é realmente importante que eles permaneçam independentes. Infelizmente, essa não é a situação atual. Hoje, a mão direita do Fed está tentando tocar dois instrumentos diferentes ao mesmo tempo, enquanto a mão esquerda da política fiscal está ocupada se dando um soco no próprio saco. No lado da inflação, negociações comerciais inconsistentes e, sejamos honestos, irresponsáveis, tornaram o gerenciamento de cadeias de suprimentos de longo prazo incrivelmente difícil, o que está prejudicando os preços não só pelo lado da demanda, mas também pelo lado da oferta. Se há menos produtos chegando às prateleiras, naturalmente os preços desses produtos vão subir. E isso sem contar a inevitabilidade de que os custos das tarifas acabarão sendo repassados aos consumidores também. Reduzir impostos para os mais ricos pode ter impactos de longo prazo, já que atualmente esse grupo impulsiona o crescimento do consumo. O consumo é o maior componente do produto interno bruto nos Estados Unidos da América, e metade desse gasto dos consumidores agora é feito por apenas 10% das famílias. Pagando menos impostos, terão mais dinheiro para gastar, o que aumenta a inflação em mercados restritos. Além das questões sociais de pessoas com alta renda receberem benefícios fiscais às custas de 90% da população, há também problemas econômicos práticos. Muitas pessoas gastando dinheiro exigem muitas pessoas empregadas para processar essas vendas. E se apenas uma pequena parcela da população está gastando a maior parte do dinheiro, então, naturalmente, menos pessoas precisarão ser empregadas para atender a esses consumidores. Novamente, isso por si só não é novidade. Fizemos um vídeo há mais de 5 anos sobre a recuperação em K, mostrando como os ricos se beneficiariam e o restante teria dificuldades, destacando possíveis problemas. O problema é que, ao invés de gerir esses riscos, a política fiscal atual só os aumenta. Isso torna a situação do Fed mais difícil que na estagflação, pois políticas distintas afetam diferentes grupos de riqueza e quanto mais distantes esses grupos, mais difícil é gerenciar as diferenças. Para pessoas ricas e aqueles com alta renda, o maior impacto que a redução das taxas de juros vai causar é o aumento dos preços dos ativos. Existem dois mecanismos gerais que fazem isso acontecer. Se as taxas de juros estão mais baixas, é mais fácil pegar dinheiro emprestado para investir e, ao mesmo tempo, mais recompensador. Pense em uma empresa com lucro anual de 10 milhões de dólares, mas avaliada em 100 milhões. Sem ganhos de capital, o retorno do investimento é de 10%, que é razoável. Se as taxas de juros fossem de 5%, um investidor poderia obter retornos 2 vezes maiores ao fazer um investimento mais arriscado nessa empresa, em comparação a simplesmente deixar o dinheiro em uma conta poupança que paga a taxa de juros nominal. Se, no entanto, as taxas de juros caíssem para 2,5%, mas a empresa ainda estivesse lucrando 10 milhões de dólares por ano, ela poderia valer 200 milhões de dólares, ainda oferecendo o dobro da taxa de retorno de uma conta poupança segura. Este é um exemplo simplificado, mas é assim que decisões de investimento são tomadas.
Ninguém investe em negócios arriscados se pode ganhar mais na poupança ou em títulos seguros. Juros mais baixos incentivam investimentos em outras fontes de renda. O aumento dos preços dos ativos beneficia principalmente as pessoas ricas, que possuem a maioria dos ativos e lhes dá mais dinheiro para gastar, o que, como já vimos, não é um problema, já que elas já são responsáveis por metade dos gastos na economia. Famílias menos abastadas, sem ativos para investir, podem ter mais dificuldade de alcançar os demais com o aumento dos preços, especialmente na habitação. Taxas de juros mais baixas ajudam um pouco, mas a dívida do consumidor geralmente é pouco sensível às mudanças nas taxas básicas. Um empréstimo ou hipoteca que cai de 5% para 2%, 5% reduz o custo dos juros pela metade. A redução do cartão de crédito de 22,5% para 20% ajuda um pouco, mas não proporcionalmente. Isso não é só um problema moral. Favorecer donos de ativos à custa da maioria pode diminuir a produtividade. Aquela empresa que mencionei antes, que saltou de 100 milhões de dólares para 200 milhões de dólares, pode ter sido ótima para os investidores existentes, mas ainda estava produzindo o mesmo volume total. Então, preços mais altos e menos empregos, isso é estagflação. Os Estados Unidos da América provavelmente já chegaram lá, mas mudanças econômicas impedem que percebam isso. Então, por que isso causa tanto pânico? Diversas economias avançadas têm desemprego, inflação e crescimento piores do que os Estados Unidos da América. Muitas economias avançadas se enquadram nisso. Então, por que é destaque nos Estados Unidos da América e não no Reino Unido? Bem, para começar, ninguém quer ser como o Reino Unido agora. Eles são mais um indicativo de para onde os Estados Unidos da América podem estar indo, o que já é assustador por si só. O mundo depende dos Estados Unidos da América. Então, se eles tiverem estagflação, muitos outros países, inclusive os que já sofrem, serão prejudicados. Se a estabilidade do dólar americano acabar rapidamente, isso já representa uma crise global. E então, claro, internamente, existe o problema de que há menos redes de proteção nos Estados Unidos da América para as pessoas que são impactadas por essas variáveis econômicas, convergindo sobre o orçamento doméstico delas.